Olá pessoal, meu nome é Eunice Borges, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse canal a gente sempre fala um pouquinho sobre a vida de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então existe muita polêmica sobre o trabalho para imigrantes, existe também algumas discussões sobre médicos, se existe gratuito ou não. E hoje é exatamente sobre esse tema que eu vou falar com vocês, tá bom? Existe médico gratuito aqui nos Estados Unidos para imigrantes, sim ou não? Então fica aí, se você gostou do assunto, já deixa o seu like. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. E já já eu conto tudinho para vocês. Bom, gente, voltando ao assunto do nosso vídeo de hoje, existe médico gratuito nos Estados Unidos ou não, tá? Gente, olha, ontem eu passei na minha primeira consulta aqui nos Estados Unidos, tá? E foi uma experiência muito bacana, inclusive eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Uh, Médico aqui nos Estados Unidos é um pouco complicado, sim. Existem vários planos, né? Os americanos normalmente têm o seguro social, aonde eles podem usar no médico e cobre muitas despesas médicas, né? E se eles quiserem pagar, se eles tiverem que pagar alguma coisa, normalmente é um valor bem baixo em relação a quem não tem o seguro social, tá bom? Então, o imigrante, gente, normalmente ele não tem esse seguro social, a não ser que ele tenha aí o green card, a não ser que ele já tenha virado cidadão, né, por casamento, alguma coisa desse tipo, tá? Mas o imigrante, quando chega aqui nos Estados Unidos, ele não vai ter o seguro social, é muito difícil, tá bom, gente? Então, assim, e médico, todo mundo sabe que saúde é uma coisa muito séria e a gente realmente precisa, tá bom? Então, ontem eu precisei passar na minha primeira consulta, não foi nada grave, tá, gente? É uma consulta de rotina. No Brasil, eu já fazia tratamento com a dermatologista, porque eu tenho um probleminha na pele, e eu precisei continuar aqui, eu vi a necessidade de continuar o tratamento aqui. Então, querendo ou não, eu tive que descobrir essa história aí de médico, como que é, como que não é. Fui atrás, pesquisei, e sim, gente, existe médico gratuito, sim, nos Estados Unidos, tá bom? Você pode aplicar para o medical se você tem baixa renda. Você tem que provar que você é uma pessoa de baixa renda, tá bom? Só que tem o seguinte, gente, por que, que todo mundo fala que não existe médico gratuito nos Estados Unidos? Por que, que o medical até não é muito falado, tá bom? Por quê, gente? Por quê? Porque se você veio aqui, entrou no país como turista, mas você pretende pleitear aí um visto de estudante ou green card, eu não sei o que, que você pretende fazer aqui no país, mas se você pretende mudar de status imigratório, tá bom? Você vai ter problemas na hora que eles que constarem lá que você usou o medical, tá bom? Porque aí você vai fazer uso do médico sem pagar nada ou pagando muito, muito pouco, tá? Então, isso aí o governo entende que você não pode se manter e que você está dependendo do governo. E o governo não quer mais pessoas de fora aqui para depender dos serviços dele, né? Basta para ele os americanos, tá? Os americanos já basta para o governo, então ele não quer mais problemas de fora. E se você aplicou para o medical, você alegou baixa renda, você até consegue sim. Você tem grandes chances de conseguir. Porém, se você quiser mudar o seu status migratório, você vai ter problema, tá? Porque ele vai alegar que você não pode se manter no país. Você não pode ficar aqui no país porque você não consegue pagar nem o médico, nem a sua saúde você não consegue manter financeiramente. Então, com certeza, o seu pedido aí de mudança de status será negado. Então, por isso que nem passa pela cabeça das pessoas que pretendem ficar aqui nos Estados Unidos usar o medical, porque elas já sabem que lá na frente, tá bom? Lá na frente vai prejudicá-las, tá? Qualquer benefício que você aplicar e ganhar do governo, tá? Vai te prejudicar no seu status, quando você for mudar de status, tá bom? Embora eu fiquei sabendo de uma notícia também muito boa ontem, tá bom? Que foi publicado aí uma nota que agora na pandemia, quem usou algum benefício do governo não vai ser contado, tá? Na hora de mudança de status, eles não vão, eles vão deixar para lá, eles vão relevar,
por conta da pandemia, tá? Então, essa pandemia horrorosa até que tem trazido alguns pequenos benefícios aí para as pessoas. Então, quem por acaso usou alguma coisa do governo, algum benefício do governo agora, na época de pandemia, então você não precisa ter medo da sua mudança de status ser negada por conta disso, tá bom? Porque eles vão fazer tipo vistas grossas, digamos assim. Eles vão relevar, vão deixar passar, tá bom? Então tá, gente, eu paguei, tá? Eu paguei aqui para fazer o tratamento, para começar o tratamento, eu paguei. Importante, eu preciso passar com dermatologista, mas não consegui agendar diretamente com esse especialista. Então, ontem eu precisei passar com o clínico, tá bom? Aí o clínico que me encaminhou, e daqui a 3 dias vão me ligar, porque é o tempo que vão passar toda a minha papelada, todo o meu histórico para o setor dermatológico, tá bom? E daí vão me ligar e já vão agendar com o dermatologista. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui super bem tratada, tá bom? Não creio que é porque eu estava pagando que eu tive esse tratamento, tá bom, gente? Porque no Brasil também eu cheguei a pagar alguns exames, as consultas eu passava no SUS, mesmo porque eu passava com uma dermatologista ótima, excelente, excelente essa doutora, a doutora Elaine Paglia. O nome dela é meio difícil, mas pensa numa pessoa maravilhosa, uma super profissional. Então eu passava com ela aí no Brasil. Nossa, saudades, viu, doutora? Beijo. Muitas saudades de você. Porque assim, uma pessoa, um ser humano incrível, tá, gente? Um ser humano incrível, além de super profissional. Então eu passava com ela aí no Brasil. E quando os exames começaram a demorar muito, porque ela sempre solicitava exames, então, quando os exames começaram a demorar muito para sair o resultado no SUS, eu comecei a fazer os exames numa clínica particular. E o tratamento não era o mesmo e eu estava pagando, né? Então, assim, independe esse negócio, você está pagando, você vai ser bem tratado às vezes. Não, tá, gente? Então, aqui eu recebi um super tratamento e é sobre isso também que eu quero falar com vocês, tá? A clínica que eu fui, na verdade, me indicaram 2 clínicas onde eles atendem imigrantes, tá bom? Eles me indicaram a clínica La Maestra Community Health Center. La Maestra Community Health Center. Eu não fui nessa clínica, tá, gente? Eu fui na outra, que a gente chama popularmente aqui Clínica da Família, mas o nome aqui eles falam Family Health Center. Family Health Center. E tem vários locais aqui de San Diego, tanto uma quanto a outra, tá bom? A La Maestra eu não posso dizer para vocês, porque eu nunca passei lá. Mas essa eu passei, fui muito bem atendida. Eu fui atendida primeiramente por uma enfermeira, onde ela feriu a minha pressão arterial. E ela conversou, ela fez todo um cadastro comigo. Inclusive, ela até brincou. Ela falou, você é do Brasil? Eu falei, sou. Aí ela cantou um pedacinho da música Brasil, meu Brasil brasileiro. E falou, I love you, bossa nova. Então, assim, eles são muito receptivos, muito educados, tá, gente? Eu amei a educação, eles são muito educados. Aí ela conversou comigo e começou a fazer o meu cadastro. Ela perguntou quantos filhos eu tinha, quantas gestações eu já havia tido. Aí, no meu histórico, né, porque você não pode omitir nada, tudo você tem que falar. Então, eu comentei com ela que há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu tinha sofrido um aborto, né, um aborto espontâneo. E ela parou tudo naquele exato momento e escreveu na tela do computador, porque ela não conseguia se comunicar muito bem, que ela falava espanhol e inglês somente. Aí ela escreveu lá no Google Translate, ela escreveu assim, sinto muito por sua perda. E fez uma carinha, sabe? Eu falei, nossa, que bonitinho. Eu falei, ai, thank you so much. Nossa, gente, achei tão bonitinho, né? Eu nem esperava isso dela, porque é tão natural, né? Você falar, então, tive um aborto, e ninguém tá nem aí, né? Mas ela não, ela mostrou que se importava com aquele momento complicado que eu passei e eu achei muito bonitinho da parte dela. E aí ela começou a fazer algumas perguntas, tipo, se eu tinha problemas com alimentação, tipo assim, se eu precisava comprar alimentação e não tinha dinheiro. Ela perguntou também se eu tinha problemas com transporte,
tá? Se eu precisava usar transporte, mas não tinha dinheiro também para pagar. Ela perguntou se eu tinha medo de perder o meu apartamento. Nessa hora, gente, eu falei que sim. Porque se de repente você não conseguir pagar, realmente você vai perder o apartamento e isso eu acho que é um medo normal que todo mundo tem. Mas eu não pensei que ela fosse entender da forma que entendeu. Aí tal, ela fez todo aquele cadastro, depois ela chamou a médica super simpática também, me atendeu da melhor forma possível, tá? Ela já passou algumas medicações ali para eu usar, né, tipo pomada, para aliviar a alergia na pele e tal. E aí, gente, ela no final a enfermeira me chamou de volta e falou assim: você disse que se preocupa com o seu apartamento e me deu um número telefônico, tá bom? E falou assim: se algum dia acontecer algum problema com a sua casa, se você ficar sem casa, você pode ligar para esse número aqui, que essas pessoas vão te dar todo o auxílio possível. Eu fiquei de queixo caído, falei: nossa, gente, eu não esperava por isso, né? E eu espero também não precisar desse tipo de serviço, mas eu achei muito bonitinho da parte dela, achei muito interessante. Eu achei que o atendimento assim me surpreendeu, foi mais do que eu imaginava, tá bom? Porque não trataram só a minha saúde, mas também problemas sociais, e eu achei isso nota 1000, tá? Então tá, eu fui na Family Health Center e eu paguei apenas US$ 25 pela consulta, tá bom? E aí ela conversou comigo, tudo, perguntou tudo sobre, sabe, sobre sistema de saúde da mulher, ela perguntou tudo e ela já agendou exames ginecológicos, tudo. Gente, tratamento de primeiro mundo. Fui super bem tratada, tá bom? Por US$ 25. Então, assim, você que está vindo do Brasil e tem essa preocupação aí com o sistema de saúde, realmente é complicado, como eu acabei de falar para vocês. Só que você, se você não tiver a intenção de fazer troca de status, se você não tiver a intenção de mais para frente pedir um green card, tá bom, gente? Você pode sim aplicar para o medical e você pode alegar baixa renda e você vai conseguir passar gratuitamente no médico, tá bom? Ou por um valor bem pequenininho. Ou ainda você pode fazer como eu fiz. Eu não apliquei para o medical para não ter problemas futuros, no caso de eu querer mudar de status, fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu procurei essas clínicas populares aqui, tá bom? E paga somente US$ 25 a consulta e você tem um tratamento de primeiro mundo. Então, isso eu achei interessante contar para vocês, porque é uma preocupação. Aí tem muita gente me perguntando, mas e daí? Como é que você vai fazer? Eu cheguei até a falar num outro vídeo, lembram? Que se a pessoa tivesse um problema já pré-existente, que era para ela pensar bem. Então, tem todos esses pontos aí, tá, gente? Você vai encontrar tratamento sim, o tratamento não vai ser sonegado, tá bom? Para você, porém, você pode vir a ter problemas na hora de mudar o seu status imigratório. Pessoal, o problema está assim, porque assim, esses exames de rotina e consulta de rotina, você encontra essas clínicas, tal, tudo numa boa, você consegue. Mas se a pessoa tiver um problema um pouco mais sério, precisar de uma cirurgia, precisar de uma internação, é aí que mora o perigo, é aí que vem toda aquela história que nós já falamos nos vídeos anteriores, tá bom? Que muita gente fica internada e depois não consegue pagar. Muita gente precisa de uma cirurgia e paga aí US$ 3.000, US$ 5.000 por uma cirurgia. E uma internação de 5 dias podem chegar até US$ 60.000. Então é aí que mora o perigo, tá bom? Se você for fazer alguma coisinha de rotina, você consegue nessas clínicas por um preço muito popular, um preço muito bacana. Mas coisas mais sérias, aí é onde mora o perigo. Então, como eu sempre digo, pesem bem direitinho na balança, tá bom? É uma escolha tua, como é uma escolha minha vir para os Estados Unidos, mas informação é tudo. Você tem que saber como funciona e aí você decide se vem ou não o que vai fazer da tua vida, tá bom? Gente, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam com saúde nessa época aí, sabe que o mundo está atravessando uma situação muito complicada, mas eu espero que vocês estejam todos bem,
tá? Por hoje é só, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.